A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas irmãs, louvado seja o Senhor por mais esse dia, louvado é o nome do Senhor por mais essa oportunidade, louvado é o nome do Senhor por mais esse encontro aqui marcado através da palavra, amém? E eu quero te fazer uma pergunta nesse dia chamado hoje. Você já pediu perdão para o Senhor hoje? Você já pediu perdão? E nós precisamos pedir perdão para o Senhor todos os dias, né? Em todo o tempo nós precisamos pedir perdão para o Senhor. Porque muitas das vezes a gente erra, a gente falha, a gente desagrada o coração do Senhor. Muitas das vezes com as nossas atitudes, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente pensa. Porque uma coisa é você dominar os seus lábios, as suas ações. Outra coisa é você dominar o seu pensamento. Quando você vê, já foi, já pensou, não é verdade? E também tem aqueles pecados que a gente comete, os pecados ocultos, ao qual a gente comete, muitas das vezes até mesmo sem perceber. Então, por isso, nós precisamos estar constantemente pedindo perdão ao Senhor. Eu coloquei uma observação aqui. Nossa confissão tem que ser contínua, porque continuamos a cometer erros. Mas a verdadeira confissão exige que escutemos a Deus e paremos de fazer o que é errado. Quando encobrimos e apreciamos certos pecados, colocamos uma barreira entre nós e o nosso Deus. Podemos não lembrar de cada pecado cometido, mas a nossa atitude deve ser de confissão e obediência. E para não ficar só nas minhas palavras, quero compartilhar da palavra do Senhor, Salmo 66, no versículo 18, diz assim: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. E o versículo 19 diz assim: Deus, no entanto, me ouviu e deu a atenção à oração que lhe dirigi. Versículo 20: bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor leal. Louvado seja o Senhor. E para isso acontecer, para que o Senhor Ele nos ouça, dê atenção à nossa oração, nós precisamos confessar. Não acalentar o pecado no nosso coração. O que é acalentar? Manter o pecado no coração, ceder a ele e não o confrontar. E é o que cria uma barreira entre nós e o nosso Deus, é o pecado. Ele cria uma separação entre nós e o nosso Deus. O pecado não confessado, ele cria uma barreira entre nós e o nosso Deus. Então nós precisamos confessar. A palavra do Senhor diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Alcançará misericórdia. Aquele que confessa e deixa, não é confessar e ficar acalentando no coração o pecado. Lá no Salmos 32, no versículo 3, diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Então o pecado é para ser confessado. É para ser confessado. E aqui no Salmo 19, no versículo 12, Davi ele fala assim: quem pode entender os próprios erros? Expurga-me, tu dos que me são ocultos. Ele pedindo ao Senhor, que expurga dele os que são ocultos. O que é expurgar? Expurgar é purificar, limpar e expiar o pecado. Então, aqui o Davi está falando, expurga-me tu os que me são ocultos, aqueles que eu cometo muitas das vezes sem saber. A gente erra todo o tempo, todos os dias, seja nas nossas ações, seja nos nossos pensamentos, nós pecamos. Então nós precisamos confessar ao Senhor, nós precisamos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Nós precisamos pedir perdão pelos os pecados ocultos, ao qual nós pecamos, sem muitas das vezes perceber. E as iniquidades a iniquidade é aquele pecado que você sabe que é pecado, mas mesmo assim continua fazendo. Essa é a iniquidade. Que o Senhor ele nos perdoe nesse dia chamado hoje. Que Ele nos perdoe e assim sucessivamente que nós venhamos reconhecer que nós precisamos pedir perdão ao Senhor
todos os dias das nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Abençoe seu dia, abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus.